Café na Praça com o podcast Maré Alta. Olá, sejam bem-vindos ao Café na Praça, o podcast no qual eu converso com pessoas do Alto Minho ou com ligação a ele, nascidas ou que vieram para cá. E esta semana temos uma repetição, é verdade, não está a ver o segundo episódio desta temporada por engano, é novamente o Alexandre Martins que tem comigo, mas o motivo pelo qual falo com ele desta vez, e vamos ter uma surpresa neste episódio, fique desse lado, é não a sua vida, mas um dos seus projetos que ele abordou no Café na Praça desta que já referi, que é o Maré Alta, um podcast que me suscitou curiosidade e que obrigatoriamente eu tinha que saber um bocadinho mais de como foi fazer, produzir e criar este Maré Alta. Alexandre, este vai ser um Café na Praça muito diferente do habitual. Não te vou perguntar o que é que Maré Alta queria ser quando fosse grande, porque acredito que nasceu, cresceu e fica assim pelos seus 50 episódios, não sei, estou já a perguntar. Mas falando do Maré Alta, enquanto um projeto teu, mas não só teu, a primeira pergunta mesmo que tenho para fazer é o que é o Maré Alta, para quem ainda não teve a possibilidade ou a curiosidade de ouvir, e como é que surgiu essa ideia? Zé, obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer para mim falar deste projeto do Maré Alta, que é um podcast que está disponível em todas as plataformas que estão, em que podemos acessar e ouvir podcasts. Um, e isto começou por um desejo que eu tinha já há uns anos atrás, quando eu terminei a escola de cinema, que era tentar perceber através de um documentário, eu queria realizar um documentário que falasse desta questão do 25 de Abril, mas na cidade onde eu cresci. Não é a minha cidade, se bem te lembras, onde eu nasci, mas é a cidade onde eu cresci, Viana do Castelo. Porque o que me irritou, e aqui o irritou não é uma coisa assim tão péssima. O que mexia comigo é que nós sabemos tudo o que se passou em Lisboa, segundo a segundo, mas eu nunca soube o que é que se passou em Viana. Eu tinha ouvido uns zunzuns de umas histórias aqui, umas histórias acolá, sobretudo uma delas que me suscitou grande curiosidade, foi de repente uma pessoa das minhas relações ter dito que o Banco de Portugal, onde é agora o Museu do Traje, ter estado todo armadilhado. Que se houvesse alguma escaramuça, isto foi ali no verão quente de 1975, que se houvesse alguma escaramuça aquilo explodia tudo. E aquilo mexeu comigo, epá, então Viana aqui foi uma coisa assim bastante complicada e eu tentei perceber então o que é que poderia acontecer, só que depois senti que também não tinha a maturidade suficiente para agarrar um projeto daquela amplitude. E deixei o tempo passar, até que chegamos a esta altura, não é, dos cinco, que estamos a comemorar, ou que comemoramos os 50 anos do 25 de Abril. Então senti que era a mesma altura exata para fazer isto. Mas fazer isto como? E como nós estamos agora muito na era dos podcasts, achei que seria excelente realmente pegar num gravador e num microfone e tentar registar essas histórias. Só que depois encontrei outro problema, né? Eu sou da geração de 1971, 70, 71, portanto eu tinha 3 anos, 4 anos quando se dá o 25 de Abril. Aliás, o 25 de Abril é uma das razões porque eu venho para Portugal, porque eu nasci em Angola, se bem te lembras, mas passemos isso à frente. Então senti uma necessidade de perceber como é que eu ia apanhar as pessoas que realmente tinham 20 anos, 16 anos, 18, 19, 20 e tais, daquela altura. E foi E aí que deixa-me tive que adivinhar, pedir foi ajuda. com esta pessoa, não foi? Com quem foste falar? Peraí, Deixa ver se muito é provavelmente. aquele Sim, momento. aqui ainda por cima, essa pessoa, como ela diz, nasceu antes do 25 de Abril, portanto, as novas tecnologias não são muito propícias à idade dela. Aí está ela. Graças. Sem Estávamos problema. a falar exatamente de como surgiu o Maré Alta e o Alexandre acho que ia falar no nome da Maria José, que acabou de se juntar a nós. Onde é que íamos, Alexandre? Então, estava eu a explicar.
Zé Braga, eu estava a explicar que, a dado momento, eu senti necessidade de falar com pessoas que, no dia, por ali, por volta de 1974, tivessem 20 anos, por aí. Só que isso está fora da minha, agora está a falhar o termo, da minha geração. Então eu tinha que pedir ajuda a alguém que estivesse mais dentro dessa geração. E foi nessa altura que eu fui falar com a Maria José Braga, a José Braga, para que ela pudesse realmente, porque ela tem muitos conhecimentos, ela esteve muito ligada, ainda está, de certa maneira, ela diz que não, mas ainda está muito ligada ao jornalismo. Então, e como ela sempre teve uma capacidade única de falar com pessoas e de estar com pessoas e conhecer muitas pessoas, ela foi a única pessoa que eu pensei que me pudesse ajudar no Maré Alta. Então bati-lhe à porta, expliquei-lhe o projeto e como eu sei que a própria Zé Braga tem uma paixão inabalável por tudo que esteja ligado ao 25 de Abril, eu senti que era a pessoa certa e foi, e provou-se que foi, para realmente pôr este projeto do Maré Alta a andar com as histórias do que realmente aconteceu antes, durante e depois do 25 de Abril em Viana do Castelo, e eu sou muito sincero, descobri histórias que não imaginava, histórias fabulásticas de pessoas, algumas que eu conhecia de vista, e que ela abriu a porta, ela, a Maria José Braga, abriu a porta para nós podermos falar com ela. Com elas. Maria José, como é que foi então quando o Alexandre entrou pela porta adentro, lançou o desafio? Como é que foi ouvir o convite e depois começaram logo a preparar com quem falar, com quem não falar? Foi fácil reunir os 50 nomes, não foi? Como é que foi esse processo? Olá, viva. Foi, primeiro foi logo um sim, não é? Ele sabia que era uma ideia que me ia agradar muito e agradou, portanto foi logo um sim. E depois foi começar a pensar quem é que nós íamos buscar. Pensei em muitos nomes, em grandes nomes, mas eu sabia que o Alex queria era, era histórias de gente. E, portanto, histórias de gente não têm obrigatoriamente a ver com grandes nomes, têm a ver com nomes, com gente, não é? E toda essa gente é grande gente e nós conseguimos provar que foram todos grandes nomes. E isso é que é importante. Tivemos histórias muito bonitas de gente muito interessante. E então comecei a pensar nisso, comecei a fazer chamadas, a perceber que as pessoas diziam que sim, a marcar as gravações, a dizer ao Alexandre: olha, este é para aquele não sei o que, agora vira-te, coitadinho. E lá nos viramos e começamos a gravar. Todos os nomes foram fáceis, exceto um ou outro que, que, se, que se mostrou, que se revelou mais complicado, mas não porque nós não quiséssemos ou a pessoa em causa não quisesse. Às vezes foi difícil porque a distância não ajudava, eram pessoas que estavam fora, houve um nome que ficou pelo caminho e que me custa muito, mas não deu, foi mesmo impossível conseguir uma hora com ele. Ele tem uma vida atarefadíssima e nós também, portanto não dava. Um, mas sim, acho que todos foram fáceis. Às vezes era complicado ter que agradar aos dois, não porque nós tivéssemos que gostar de toda a gente. Não era o caso, nem foi o caso. Mas pela importância que um ou outro lhe atribuía àquele nome, não é? Uhum. E às vezes até descobrimos coisas muito giras com esses nomes pelos quais não daríamos muito, ou um de nós não daria muito. Descobrimos gente fantástica e tivemos boas surpresas. Portanto, acho que não foi nada difícil. Foi, A complementar as entrevistas que eram conduzidas por ti, sim, tínhamos depois toda aquela parte mais documental que eram do Alexandre, que essa estava no episódio. era isso que eu ia, Isso, era isso isso que foi, eu ia isso já era dizer. Isso foi a parte difícil, foi o a que parte do complementava. Alexandre. A parte que complementava
era feita em função do convidado, consoante corria a entrevista, ou já estava pensado ser assim e depois encaixava-se o entrevistado naquela parte? Como é que foi esse processo? Porque o Isso foi com o processo Alexandre. de pesquisa foi brutal, demorou imenso tempo. Como é que. Fala-me da pesquisa. Sim, sim, essa parte teve a ver comigo porque havia assuntos que os nossos convidados se referiam e que a Zé sabia o que é que estava a falar e que o convidado sabia o que é que estava a falar, mas eu não sabia, porque eu sou de uma geração diferente. Era isso que me levou então à pesquisa. Eu tenho que perceber o que é que aconteceu aqui, porque é que eles falam desta data, porque é que eles dizem este nome, quem é esta pessoa, que situação foi esta. Então isso levou-me logo nas primeiras entrevistas. Isto começou, este processo todo das 50 entrevistas começa em maio de 2023. Não sei se te lembras, Maria José, o primeiro foi o Félix, não é? Sim. E quando o Félix começa a falar de muitas situações e datas, eu senti-me completamente sem chão. Então, o que é que eu tive que fazer? Então, foi aí que o Maré começou a ter a forma que acabou por ter em podcast. Ou seja, com as entrevistas que que a Maria José Braga, perdão, conduziu e depois com toda a investigação que eu fiz, a partir de qualquer coisa, de qualquer assunto, qualquer nome que as pessoas falavam na entrevista com as perguntas da Maria José. Ou seja, Eu senti necessidade. essa parte complementar documental não estava prevista no início. Não, não estava de maneira nenhuma. Foi mesmo a minha necessidade, o que é que se passa aqui? E como há pessoas como eu ignaras em relação a determinadas situações, eu senti que depois estava a falar para a geração dos 50 anos, e explicar, e acho que foi um tiro certeiro, porque houve muito pessoal da minha idade que ficou a conhecer mais e melhor o que se passou, lá está, com o 25 de Abril, no seu todo, não só em Lisboa, mas do que foi acontecendo em Portugal inteiro e em determinadas situações que foram muito importantes para o desenvolvimento, quer antes, quer durante, quer depois de todo este processo da libertação da ditadura para a liberdade. E esse, Essa parte essa revelou-se, desculpa, força. essa parte revelou-se, aliás, importantíssima, importantíssima. E todos os ouvintes, todos os que nos acompanharam e de quem conseguimos receber feedback, sublinham precisamente essa documentação toda que o Alex introduziu. Foi muito importante e seguramente deu outra vida, claro, às conversas. Sem dúvida, sim, sim. Então, pelo que eu percebi, essa pesquisa não foi feita ao longo dos anos, foi feita a partir de maio de 2023. Exatamente, Foi exatamente. um trabalho de pesquisa solitário ou tiveste ajuda? Não, havia algumas coisas que a Zé me cedeu, houve livros que a Zé conseguiu, houve revistas, houve contactos, houve até rascunhos que os convidados trouxeram com algumas ideias que eu aproveitei também. Uhum. Portanto, isto não foi uma coisa. Claro que acaba por ser um pouco solitário, porque depois eu tinha toda a informação aqui reunida. Tive até uma amiga que me cedeu alguns livros com entradas sobre o 25 de Abril e ideias e pessoas e nomes. Isso também me ajudou também a orientar, mas foi sempre uma coisa que foi uma ajuda mútua. Isto depois começou Foste com a a maré, ganhar não é? algum elan. Exatamente, foi mesmo uma maré, foi mesmo Que uma seria maré. eu. E antes E, de avançarmos para a próxima parte, era mesmo isso agora. Porquê maré alta? Porque, respondes tu, explica Maria. porquê. O porquê maré alta? Porque tratando-se de um projeto em que de certa forma é centrado no Alto Minho, se pensarmos maré alta, não. Ok, tem a música de Sérgio Godinho, mas relacionado com o Alto Minho, não. Porquê maré alta? Porque a liberdade também passou por aqui e é maré alta. Tem a ver com a música do Sérgio Godinho e a música do Sérgio Godinho tem exatamente esta linha, não é? A liberdade está a passar por aqui. Pronto, eu confesso, eu sou um fãzíssimo do Sérgio Godinho e sempre que tive alguns projetos ao longo da minha vida, eu recorria sempre aos temas, aos títulos das canções do Sérgio Godinho para me dar ideias para nomes para projetos e nunca falhou, nunca falhou.
já tive Horas Extraordinárias, que é um grande tema dele, e venho parar agora ao Maré Alta. Era impossível não adicionar este tema do Sérgio Godinho, porque tem essa profundidade, e quando estamos a falar que virou tudo, e que virou, e a própria cidade virou, a própria cidade de Viana do Castelo, portanto, acho que o nome é mais que justo, e que faz mais que sentido. E também temos marés altas, bastante bem altas aqui em Viana do Castelo, Também é verdade. o inverno. Maria José, Olha, Zé Ribeiro, posso dizer uma coisa? tudo. Eu queria dizer que o Alex estava a ser humilde quando lhe perguntaste se tinha sido um trabalho solitário. Epá, foi um trabalho duro e solitário. Aquele trabalho de pesquisa e de escrita e de análise do texto e de escolha do texto foi todo dele. Portanto, ele estava a ser modesto quando disse, aquela emprestou-me o livro, a Zé fez-me não sei o quê. Até pode ser verdade, e é verdade de facto, mas isso não quer dizer nada. Nós vamos para a biblioteca e fazemos o mesmo. Depois temos é que saber em que é que vamos pegar e como é que vamos utilizar aquela informação. E, portanto, ele fez isso tudo sozinho. Os últimos tempos, as últimas gravações, as últimas montagens foram difíceis porque foram muito cansativas, ele já estava muito cansado, estávamos a correr contra o tempo, mas estávamos, para mim, a minha parte estava toda feita. Para ele foi muito complicado. Claro. Portanto, ele estava a ser modesto. Foi um trabalho muito importante, deu muita vida àquelas conversas, se não 80% da vida, e foi todo dele. Isto, sem dúvida. Maria José, voltando às conversas, havia um guião ou era vamos conversando e vamos ver o que é que sai daqui? Já ia de certa forma preparada para com quem ia entrevistar ou não? Havia um conhecimento, algumas pessoas, mas outras nem tanto. Deu para perceber isso em algumas conversas, que havia uma maior proximidade com umas, uma maior desconhecimento com outras, naturalmente. Como é que foi esse processo de conversa? Eu não chamaria de entrevista, eu diria mais de conversa, porque no fundo o que transmitia para mim era mesmo isso, era que eram duas pessoas a conversar, assim como nós estamos aqui os três a conversar, a falar sobre um tema em comum, no caso era o 25 de Abril. Exato. Houve um fio condutor. Eu queria ir por ali, mas não era obrigatório que fossem feitas as mesmas perguntas, embora eu tentasse, em algumas, houve questões que eram sim para todos, Sim. Mas não, depois a conversa decorria como o convidado queria e por onde o convidado queria ir, até porque isso é também uma forma de irmos ter com ele, não é? E qual foram as que mais surpreenderam? Exatamente, sim, sim. Portanto, havia uma ideia, alguns foi mais fácil porque eu conhecia e outros foi mais difícil porque eu não conhecia, embora eu prefira não conhecer quando são entrevistas assim, de gente, não é? Em que nós queremos conhecer aquela pessoa, é preferível não saber muito, porque aí vamos atrás e é mais engraçado. Neste caso, havia um tema que era central e que era comum, tinha que ser o 25 de Abril, portanto, tínhamos que ir por aí. Exatamente. E houve surpresas muito giras e conversas muito interessantes, sim. Sim, vamos, eu quero é saber quais são essas surpresas. Não vamos já estar. Porque se é para ouvir os episódios, as pessoas já podem ouvir o Maré Alta para saber os episódios. Aqui é mais o que não foi publicado e que pode ser revelado, naturalmente. As Eu tenho duas surpresas. perguntas, eu tenho três coisas, eu vou ter que vos perguntar, mas primeiro vou-vos deixar que falem vocês. E se me responderem já, e depois fica mais fácil. Olha, surpresas. Descobrir em pessoas que nós achávamos que conhecíamos um lado absolutamente escondido e atraente. Uma outra pessoa que vivia ali dentro e que foi muito difícil, que foi muito fácil e muito agradável de revelar e de descobrir. Eu acho que o Alexandre concorda inteiramente com isto. Houve alguns convidados que nós achávamos que conhecíamos, eram aquelas pessoas
de quem somos amigos, temos aquele amigos entre aspas, temos relações cordiais, conhecemos da rua, conhecemos do café, conhecemos até de projetos comuns e de gostos comuns, e não sabíamos que aquela pessoa guardava uma história tão gira, não é? Guardava ali pormenores tão engraçados, principalmente dos tempos anteriores ao 25 de Abril. Portanto, as surpresas foram todas muito boas, muito, muito interessantes, houve coisas muito giras. Eu não quero citar nomes porque não é justo, Mas vamos ter mas que estou-me a lembrar de alguns, não é? Eu vou dizer porque é um que nos é comum, acho eu, que é o Zé Escaleira. Ele, para mim, foi uma surpresa. Ele tem uma história de vida, uns pais fantásticos, umas pessoas maravilhosas. Lembro-me de ter achado que a mãe dele era uma grande senhora já naquele tempo, e foi muito giro. Sei lá, quantas vezes eu falei com ele, quantas vezes conversamos e nos sentamos e falamos de milhentas coisas, e eu não sabia que ele tinha uma mãe tão engraçada e tão interessante e tão grande mulher. Mas houve muitos mais, houve muitos mais. E houve até aqueles, sabes, quando os convidados nós damos muito pouco por eles, sabemos que há ali qualquer coisa e não temos a certeza de conseguir, e depois é giro porque até se revela uma pessoa muito coloquial, muito interessada e muito interessante e traz-nos coisas giras também. Houve surpresas ao contrário, como em tudo, e houve um convidado, e eu tenho muita pena, porque o Alexandre trabalhou muito para esse programa, que depois não quis, por aí simplesmente, que o trabalho fosse divulgado. E pronto, e ficou arrumado. Mas foi uma pena, era interessante. Diz. Foi gravado e foi editado. Foi gravado, foi mostrado. editado, estava pronto. Estava E foi pronto. mostrado. Antes de ir para o ar, todos os episódios eram mostrados? Não. Não. Okay. Nenhum era mostrado. Só esse. Nenhum era. Aquele por acaso foi, eu tive mesmo muita pena, e acho que a Zé também, porque é um episódio muito, muito interessante, e tive pena que a pessoa não tivesse disponibilizado. Tive mesmo muita pena, porque ele dizia coisas muito interessantes e contava histórias muito interessantes. Mas é vida. Pronto, mas faz parte, não é? Por acaso aconteceu só com um, olha que bom. Mas sim, é verdade. É verdade. Agora, foi uma pena, e depois dele ter tido o trabalho todo, não é? Mas pronto, agora, todos os outros foram de facto enriquecedores. Eu acho que sim, foram enriquecedores. É verdade. Qual foi o testemunho mais revelador? Eu tenho o nome apontado. O mais revelador. Sim, aquele que partilhou mais, que vocês não estariam tanto à espera que desse os nomes aos bois, por exemplo, porque em muitos episódios fala-se de quem é que armadilhou o Mesh e ninguém sabe, ou ninguém diz, ninguém revela. Mas em alguns episódios havia alguns que falavam mais um bocado e que não tinham problema de dizer foi este, foi aquilo, faz isto, fez aquilo, juntámos e íamos e... eu acho que para mim foi os 10 segundos. Essa foi uma das dificuldades, foi os nomes serem ditos. E houve muitos nomes que não foram ditos. Mas isso foi o que me causou mais confesso, da minha parte de ouvinte, foi mesmo isso que era. Estávamos a falar de 25 de Abril e às vezes sentia medo nas pessoas. E é um contrassenso que para mim não fazia sentido, não é? Porque era não é medo. Não é medo, é respeito pela privacidade. Apesar de... É mesmo isso, porque no fundo nós estamos a fazer isso agora. Nós também podíamos usar nomes e não usamos. É respeito pela privacidade. Porque 50 anos depois, muitos já nem são vivos. Portanto, não é uma questão de medo, não é? É mesmo uma questão de, pronto, de respeito. Se aquela pessoa não quis que se soubesse, não sou eu que vou usar o seu nome. Ou então, às tantas, para não comprometer quem estava comigo, não vou dizer que estive aqui ou ali. Acho que foi mais isso. Não medo, porque não há medo nenhum, ninguém vai parar à cadeia por razões subversivas, não é?
esperemos, pelo menos nos próximos tempos, que isso não aconteça. Não é medo, é respeito, é algum sei lá, quê? Nós somos 3 gerações Até- Não diferentes, é pudico, não é claramente. ser-se pudico, é uma questão de respeito mesmo. Nós somos 3 gerações diferentes. E E vemos a realidade e a forma de forma muito diferente. E eu, sendo o mais novo dos três, eu fico mais curioso ainda em querer saber, em perguntar, até porque as noções de privacidade das minhas são diferentes das do Alexandre, e as do Alexandre diferentes da Maria José. E se calhar alguém que nos esteja a ouvir agora com 15 anos tem uma noção de privacidade totalmente diferente, a partir do momento em que partilham tudo com o telemóvel. E acho que não se trata de uma questão de respeitar a privacidade das pessoas, porque estávamos a falar, não se estava a tentar, não estávamos em julgamento, não estávamos em tribunal, mas são situações que se calhar 50 anos depois, 51 anos depois, acho que ajudam também o próprio que o Maré Alta era recordar e sabermos quem fez e o que é que foi feito. Porque depois, aquilo que não é dito, aquilo que não é escrito, aquilo que não é registado, é esquecido. Sim, mas repara, Zé, eu percebo o que tu estás a dizer, faz sentido, tem lógica, mas foram momentos, sobretudo estamos a falar ali do verão que é de 75, foram momentos em que aconteceu muita coisa e que algumas das pessoas com quem falamos, elas não disseram isso declaradamente, eu senti, posso estar enganado, se calhar a Zé não sentiu, mas eu senti que houve alguma vergonha em algumas atitudes, por exemplo. E isso eu acho ou então vergonha alheia até, por outras pessoas terem tomado determinadas posições. Houve algumas histórias que nós, não, por exemplo, não foram colocadas no ar, em que foram faladas até de familiares, cunhados, e não sei o quê, ai, o meu cunhado fez isto, eu nunca achei bem aquilo, o ex-marido da minha não sei o quê fez isto, eu também não achei muito interessante. Lembras-te disto, não te lembras, Maria José Braga? Lembro. Portanto, era aquilo que a Zé Braga falava, é uma questão de respeito e de educação. Se a pessoa não falou, não assumiu, porque é que vou eu assumir por ela, não é? Portanto, tem um bocado a ver com isso. Obviamente que da minha parte nunca houve, e muito menos também da Maria José, nunca houve julgamentos de nada. Estávamos mesmo Não, nesse exercício de registar, unicamente. Mas eles sentiram alguma necessidade. Eu lembro-me, por exemplo, vou dizer um nome, o Rui Viana, teve sempre cuidado de dizer é uma pessoa que já não está entre nós, é uma pessoa quem eu respeito e que tenho algum cuidado. Ele teve sempre esse lado pá, de respeito, lá está, e de educação. Mas pronto. Compreendo. É uma frustração também. Eu confesso que também ficava. Eu queria os nomes todos, né? Eu queria rebentar, opa, mas as bolhas todas. Mas isso é que ia dar pica. Eu estou-me a Mas lembrar agora compreendo. da indignação quando o José Gomes Alves revelou que tinham morrido pessoas. A indignação da Maria José nessa altura. Opa. E de facto Mas ficou morreram. esclarecida a história. Morreram pessoas mortas pela PIDE. No dia seguinte, quando os populares foram para as instalações da PIDE e queriam naturalmente tratar com todo o carinho e afetividade, recebê-los na rua, os PIDES começaram a atirar e mataram gente. É verdade que morreram pessoas. O que se passa é que aquele senhor não estava a ser claro. Ele dizia que morriam pessoas, mas não dizia onde, nem quando, nem mortas por quem. E este mortas por quem fazia toda a diferença, porque quem matou foram os PIDES. Quem matou foram os PIDES. Não foram os soldados, não foi o povo quando veio para a rua, foram os PIDES, pá. O tempo deles já tinha passado e mesmo assim eles não conseguiram, até naquela altura já por cobardia também, mas isso foi o que eles foram sempre, libertar-se dessa cobardia, e dessa selvageria. Uhum. E mataram gente. Ok. E epá, é verdade que eu fiquei passada e pronto, coitado do senhor, eu não fui muito simpática com ele, mas não fui, não serei mesmo. Olha, não, por esse não me apaixonei. E houve convidados e convidadas de quem gostei muito e que vou amar até ao fim da vida. Não é o caso.
Sentiram dificuldades em ter maior participação feminina? Houve algum cuidado de. Ou foi simplesmente consoante os nomes iam surgindo? Eu estou a dizer porque, se formos a ver entre os 50 convidados, o número de vozes masculinas é superior. Por algum motivo É, especial? porque de facto os homens estavam muito mais na vida pública do que as mulheres. Pronto, Sim. desde logo por isso, não é? Os homens estavam mais na vida pública. E, portanto, o que eles fizeram foi mais notado. Foi um esforço que fizemos em alargar o número de convidadas mulheres. Sim. Uhum. E do aspecto político também? Foi mais complicado também. Foi um bocadinho, mas isso foi por minha causa. Alargar o espectro político, porque eu acho que quem fez o 25 de Abril foi a esquerda, quem vinha da clandestinidade e quem vinha da luta era essencialmente gente do Partido Comunista. O PS, sim, existia há um ano na clandestinidade, mas era gente de esquerda que estava na luta e foi gente de esquerda que fez o 25 de Abril, além dos militares. Ok? Pronto, eu aí nem lhes coloco nenhum carimbo político. Uhum. E as razões dos militares nós conhecemos, e depois as razões de quem foi para a rua e de quem fez a revolução, aí as políticas, obviamente foram as pessoas de esquerda, não foi a direita. Portanto, eu não ia perguntar à direita o que é que tinha sentido no dia 25 de Abril, não é? Eu arrepio-me toda. E a direita, pá, uns fugiram, outros enfiaram-se em casa, outros choraram, outros não sei o quê. Portanto, obviamente, estar a perguntar à direita como é que foi no 25 de Abril é estar a andar para trás. Claro que esse tempo não é o deles. Esse não é o tempo deles. Esse foi o nosso tempo, o tempo das pessoas de esquerda. E, portanto, aí eu tentei ser abrangente, ouvimos pessoas de direita, ou que mais tarde, depois do 25 de Abril, estiveram e estão em partidos considerados de direita, mas são uma direita democrática. À direita radical eu nunca daria voz, tanta voz como eles nos deram a nós antes do 25 de Abril. E eles têm muita sorte agora que não vão parar à cadeia nem levam tiros na cabeça. Portanto, já estão com muita mais sorte do que os nossos antes do 25 de Abril. Agora, ouvimos aqueles sim que mais tarde até ficaram em partidos de direita, mas que contribuíram para o crescimento, para o desenvolvimento, para a formação do país democrático. Deixa-me só dizer uma coisa, Zé, ainda puxando um bocado a conversa atrás. Houve aquelas 5 vítimas da PIDE na António Maria Sim. Cardoso, em Lisboa. Há uma série agora na RTP. O realizador Manuel Pureza puxou essas 5 histórias dessas 5 vítimas, sendo que a mais nova tinha 17 anos. E nesse episódio eu fui fazer essa pesquisa. E é interessante também, eu tenho que dizer isto, é muito interessante pegar no documentário que esse nosso convidado da Povo do Varzim fala, em que ele aparece, porque realmente ele, como militar, esteve a ajudar a controlar na Rua do Heroísmo, que era a sede da PIDE no Porto. Ele esteve a ajudar a controlar a população que realmente queria dar uns abraços, não é, Zé? À PIDE, Exato, os mimos. os mimos, assim, umas coisas boas, em que ele explica a esse documentário da RTP, que foi feito há 4 ou 5 anos e que está online nos arquivos da RTP e que eu estive a ver, em que ele explica que ajudaram a escapar com 60 PIDs por portas ocultas dessa sede no Porto, que os meteram numa berlier, que os levaram para fora do Porto, e ali na trofa, ele próprio, que estava nessa berlier, o nosso convidado, diz que não sabia o que é que havia de fazer com eles, chegou lá atrás, abriu o caminhão e disse para eles desaparecerem. 60 PIDs que desapareceram ali perto da trofa e que ele ajudou a fazer desaparecer. E a pergunta do jornalista que faz o documentário foi: e quem deu a ordem? E o nosso convidado diz: não sei. Pronto, isto era só para terminar
esta, esta conclusão, porque É esse verdade. nosso convidado eu achei muito interessante pelo ponto de vista das histórias. Agora, e foi sempre isso que também me interessou mais. Isso foi uma luta interessante entre mim e a Maria José. Eu queria as histórias e a Maria José queria perceber outras coisas, mais, vamos lhe dizer, políticas. Não sei se é este o termo, Maria José, tu corrige-me. É. O que me interessou foi sempre as histórias pessoais e temos ali histórias riquíssimas. Já agora, deixa-me só dizer também uma coisa, desculpa lá, Zé, foi que nós demos uma entrevista ao jornal O Minho e não falámos do Carlos da Torre nem do Chico Pires. O Alto Carlos da Minho, Torre, o jornal Alto Minho, o que é que eu disse? Eu já o estou. Minho. Pronto. Exatamente, o jornal Alto Minho, em que nós não falamos do Chico Pires nem do Carlos da Torre. O Carlos da Torre fez a imagem gráfica que está espetacular e o Chico Pires que faz a música original, sem saber ainda o que é que ia acontecer, sem saber que convidados é que tínhamos, ainda não tínhamos começado a gravar o primeiro, já ele estava a concluir as músicas, porque eu só lhe falei em ambientes e isto pá, merecia ser falado. Eu peço desculpa aqui público ao Carlos da Torre e ao Chico Pires. Eu não tenho muito mais a acrescentar daquilo que gostaria de saber. Acho que agora passar-vos-ia mais a bola do que em função daquilo que foi pensado, daquilo que foi publicado, o que é que vos transmite agora este Maré Alta que navega sozinho? Olha, deixa-me só dizer ah, não foram muitas pessoas que me falaram. Acho que falaram mais à Zé do que me falaram a mim, porque também são mais amigos dela do que são meus. Ela tem muitos e bons amigos. Eu tive um grande amigo meu que me disse de determinado convidado nosso que o conhecia de outra maneira e que nunca pensou, e há bocado falávamos disso, na riqueza que está ali e no que ele lutou e que nunca o tinha visto daquela maneira e que ao ouvir a entrevista dele ficou a olhar para ele com outros olhos e entendê-lo melhor. E isso, só por aí, só por isso, só por essa chega, acho que já valeu. E tivemos muitas dessas, não? Sem dúvida. Houve pessoas que nos foram dizendo, mas a Zé tem mais, recebeu mais feedback do que eu. Uhum. É, eu fui recebendo. Há uma pessoa que foi para muitos vienenses e até para pessoas com quem ela chegou a trabalhar, com quem ela mantém relações de amizade, mas, enfim, porque não sei porquê, às tantas porque nunca teria calhado, não porque fizesse segredo dessa parte da sua vida, a Branca Carvalho, que esteve na clandestinidade, hum, foi uma surpresa para muita gente que se dá com ela há 30 anos. E isso é muito giro. Houve muita gente que não sabia que ela tinha sido, que ela tinha estado na clandestinidade e o que ela tinha passado. Hum, Ela é, inclusivamente, uma das homenageadas do projeto Anónimos de Abril, e que é um projeto do José Fialho Gouveia e do Rogério Charras, e que canta precisamente pessoas anónimas e que estiveram na luta, Anónimos de Abril, e a Branca é uma dessas homenageadas. E eu fui ver esse espetáculo a Barcelos, infelizmente, passo lá a saber porquê, apesar até de ter lá uma protagonista que vive cá, é mais vianense do que outra coisa, a Branca, não vem a Viana, nunca veio e está a ser, e parece que não vem. Eu fui vê-lo a Barcelos e a Branca estava lá, e estava muita gente de Viana e gente que ficou surpreendida com a história que o projeto contou dela. Portanto, sim, houve muita gente que foi uma revelação, não é? Para nós e para quem ouviu. Naturalmente. E agora, vou dizer esses nomes todos para quem nos está a ouvir. Foi o Félix Ribeiro, a Teresa Cambão, o Alexandre Marta, o Rui Viana, o Armando Faria, o Rui Afonso, o António Bastos, o Zeca Barbosa, o Carlos Antunes, a Helena Brito, o Defensor Moura, a Isabel Campos, o Luís Brito, a Ana Maria Rodrigues, Carlos da Torre, Alberto Midões, Gilberto Santos, Branca Carvalho,
Arnaldo Alves, José Luís Carvalho da Ponte, Fernando Marques, José Carlos Rezende, António Gonçalves, Ivone Marta, José Dantas Lima, Rui Lopes, Hilda Araújo Novo, José Manuel Cunha, António Novo, Rui Solheiro, José Esteves, Adelaide Graça, José Baleizão, Oleira Marinho, Júlio Cardoso, Armindo Moura, José Gomes Alves, Ricardo Felgueiras, Lúcia Ribeiro, Orlando Barros, Irmelinda Jaques, Conceição Liquito, Ângela Cardoso, Ernesto Videira, José Escaleira, Abílio Faria, Teresa Freitas, Laureano Freixo, Paulo Bento e Edith Souza. Foram 50 nomes. Haverá É mais verdade. 50? Mais 50 não vai haver, pois não, Alex? Não. Não, ele está cansado. Mas eu também confesso que mais 50 é dose. Mas vamos sim, vai haver uma segunda parte. Alex, falas tu nisso? Não. Falas tu. Então é assim, vai haver uma segunda parte, não sabemos ainda com quantos. Eu confesso que já tenho 25 nomes e estou com e falta-me muita gente e portanto estou com um dilema muito grande, que é tirar uns e para poder colocar outros. Não queria mais de 25 porque de facto o que é o objetivo está cumprido. Isto é apenas um acrescento. E esses novos nomes são nomes de gente que também daqui de Viana, que nasceu depois do 25 de Abril, que cresceu num país democrático e que, à custa disso, teve uma vida completamente diferente e um futuro completamente diferente do que aquele que lhe seria destinado não fora a Revolução. Portanto, uma já está gravada, uma destas entrevistas, com uma cientista, uma jovem de 40 e poucos anos, cientista que vive em Cambridge e, obviamente, depois do 25 de Abril, antes do 25 de Abril, até pelo facto de ser mulher, ser-lhe muito difícil chegar onde chegou, não é? E como ela não vive em Portugal, esteve em Viana no Natal, a passar o Natal com a família, e portanto nós aproveitamos e gravamos já com ela. Mas vem aí mais gente muito interessante, e gente muito interessante com todo o tipo de histórias. Gente interessante não só porque é cientista, porque sai às 6 da manhã de casa e vai trabalhar para uma fábrica e são jovens também e queremos saber se foi o caminho que escolheram, se foi o caminho que conseguiram ter, se este Portugal democrático é de facto igual para todos, se todos têm as mesmas possibilidades, as mesmas oportunidades e como é que estamos 50 anos depois. Querem acrescentar mais alguma coisa? Acho que está tudo. Não queres dizer mais nada, Alex? Não, só, pronto, ok. Pronto. Pronto, ok, pronto. pronto. Ok. Ok, É que depois, pronto. na entrevista a seguir, diz: esqueci-me de dizer naquele outro podcast que. Não, houve ali duas ou três pessoas que me tocaram bastante pela maneira como se entregaram à conversa. Acho que nem elas próprias estavam conscientes daquilo que tinham guardado. E quando chegaram ali à conversa com a Maria José, elas largaram tudo. Foi muito interessante ver. Eu dou aqui um nome para ter aqui uma referência. Podia falar da Ivone Marta, que achei muita piada. Eu não a conhecia. Ela é do conhecimento da Maria José, em que ela se sentou e Uma nunca pessoa mais se tornou. riquíssima. Um interior Ivone fantástico. Marta tirou muita coisa lá dentro que estava guardada, ela até estava nervosa. Eu achei muita piada esse episódio. E outra pessoa que eu achei pá, rico, tão rico, foi o Ernesto Videira, a falar do que aconteceu quando ele esteve como militar no quartel em Guarda,
em que foi preciso dar um tiro para o chão para o comandante deixar que a revolução passasse. E ele a contar isto passado 50 anos, ele ainda fica tão comovido, e isso comoveu a mim. Foi muito, muito, muito rico também a esse nível, esse lado emocional que acho que muitos deles guardaram, não falaram, talvez por aquilo que há bocado dizíamos do respeito, do cuidado com o outro, de não se querer impor em muitas situações, e foi muito rico também por esse lado humano. Por isso é que sempre me interessou mais as histórias do que aquelas confusões que houve, tantas, imensas, Os demasiado atalhos da até. política, não Exatamente, é? os atalhos da política. Exato, e que afastaram muitas pessoas, inclusivamente. Mas Viana foi rica, Viana viveu isto de uma forma intensa que eu não tinha conhecimento. Sim, Foi é muito mesmo forte isso. isso. Para quem vive em Viena, não é? Para quem cresceu em Viena e diz que Viena é calmo, não é? E pensar Não que se houve passa nada. isso todo, não é? Eu descobri com este processo, descobri que tenho um amigo, ele não vive cá, está longe, está noutro continente, mas ele foi meu colega na escola primária. E descobri que, mas mantenho algum contacto com ele, embora esporádico, mas vamos sabendo um do outro. E esse meu amigo chegou a ter, na altura do tempo do verão quente, armas em casa e guardava armas debaixo da cama. Eu descobri isso com este trabalho. Quem olha para ele é um trenguito como eu, não é? Pede desculpa ao mundo por ter nascido e não quer chatear ninguém. E isso tudo é muito engraçado, é muito giro e eu acho que valeu a pena. Estou muito grata ao Alex por se ter lembrado de mim, um, mais ainda por ter tido a ideia, porque às tantas ninguém mais teria, pá, e uma coisa destas ficaria sem se fazer. E o feedback é tão grande, é tão bom, toda a gente me diz tão bem deste trabalho. Ainda há dias alguém me enviou uma mensagem, acho que eu costumo reenviar logo para o Alex antes que me esqueça, eu reenvio tudo para ele ver, obviamente mandam para mim, mas refere-se a uma coisa dos dois, a dizer que foi um trabalho espetacular e o lado documental que o Alex lhe colocou foi muito importante também. Eu recebi há dias, acho que te mandei, Alex, não tenho a certeza, Sim. mas é quase diário, quando se fala nisto, é quase diário. O feedback é tão bom, que só assim, pelo menos eu, é que dá para perceber a importância daquilo que foi feito. Um, E mais eu fiz importante muito mais por gosto. mais importante se calhar até do que os vossos amigos e as pessoas conhecidas, que se identificam mais, é mais se calhar para aquelas pessoas que vão chegar lá por curiosidade, por acaso, e que vão conhecer outros 50 nomes que há bocado enunciei, não sei se chega a conhecer 15. Por isso para mim tem sido uma boa descoberta de estar a ouvir pessoas que não conheço, que não conheço a cara delas, não faço ideia, só conheço a voz e a história de como viveram o 25 de Abril. E tenho que vos agradecer aos dois por isso. Nós é que agradecemos Obrigado, este Zé. bocadinho contigo. O Maré Alta ajuda e pretende preservar as memórias de quem viveu o 25 de Abril, de pessoas que nasceram em ligação ao Alto Minho, as memórias de que vivem e de quem as recorda. Acho que é mais ou menos assim que o Alex diz. O Café na Praça termina com esta conversa esta temporada, regressará em breve e tenho 3 temporadas para ouvir. Para já eu vou fazer uma pausa de verão e achei por bem terminar em Maré Alta. Da 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 da.